Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia e com elas a tarde se revela, não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um presente contínuo que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado nas horas passadas e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos no convite mais compassivo e poderoso que Ele nos fez, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com este convite profundo, libertador e absolutamente transformador para ser a bússola que reajusta o nosso dia. Este versículo não é uma sugestão para quando tivermos um tempo livre, nem um conselho para um futuro distante. É um chamado urgente, pessoal de Cristo para este exato momento da tarde, quando o peso da manhã já se faz sentir e as tarefas restantes ainda se avolumam diante de nós. A ordem de Jesus não é descansem por si mesmos ou encontrem alívio nas distrações do mundo. O convite é específico e relacional. Vinde a mim. Ele se apresenta como a única fonte verdadeira de descanso. Isso revela um Deus que não apenas nos vê em nossa exaustão, mas que ativamente nos chama para perto de si, oferecendo uma troca divina. Nossa fadiga pela sua paz, nossos fardos pelo seu alívio. Isso significa que no calor do dia, na fadiga da jornada, na ansiedade do que virá antes do anoitecer ou na provação que persiste, o crente é chamado a não tentar ser mais forte, mas a se render ao mais forte. É um chamado para cessar nossas lutas em nossa própria força e encontrar refúgio naquele que sustenta o universo em suas mãos. Este é o caminho para o alívio. Por quê? Porque vir a Cristo é um ato de fé que quebra o poder do esgotamento, da ansiedade e do desespero que podem ter se instalado em nós durante a primeira metade do dia. Tentar carregar nossos fardos sozinhos nos acorrenta às nossas circunstâncias e limitações, enquanto entregá-los a Cristo nos eleva à sua perspectiva soberana. O cansaço foca no que já nos desgastou. Vir a Cristo é focar em quem pode nos restaurar. O alívio que Ele oferece não é meramente físico, como uma noite de sono, mas é um descanso para a alma. Em grego, anapausis, uma paz profunda que acalma a mente e tranquiliza o espírito, mesmo em meio à atividade. Esse alívio nos força a admitir nossa fraqueza, a reconhecer nossa total dependência dele e confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Vir a Ele declara ao mundo, visível e invisível, que nossa força não depende de nossas reservas de energia, mas da fonte inesgotável que habita dentro de nós. E tudo isso só é possível porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que já carregou o nosso fardo mais pesado, o fardo do pecado. Talvez você tenha chegado esta tarde carregando o peso de uma manhã difícil, o fardo de uma notícia ruim, a sobrecarga de responsabilidades que parecem esmagadoras ou simplesmente o cansaço de uma longa batalha que já dura horas. Talvez seu coração esteja exausto e a ideia de continuar a jornada pareça impossível. Hoje, esta oração será um ato de obediência radical a este chamado, uma entrega consciente de nossos fardos, uma decisão de alinhar nossa fraqueza à força de Deus, que ela seja um antídoto contra o veneno do esgotamento acumulado, uma porta para a sala do trono, onde encontramos graça e misericórdia em tempo de necessidade. Agora, respire fundo, silencie as vozes do cansaço e da preocupação e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo entregar seus fardos ao único que pode verdadeiramente nos aliviar e nos fazer vencedores. Agora, vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, soberano do universo, rocha eterna e fonte de todo o descanso, hoje, neste marco da tarde, quando o dia já não é novo e nossas forças começam a diminuir, mas a Tua misericórdia continua a nos sustentar,
nós nos colocamos diante da tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelo alívio que tu possas nos dar, mas por quem tu és, o Deus que não se cansa nem se fatiga, conforme a tua palavra em Isaías 40, 28, que diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Antes de apresentarmos qualquer fardo ou pedirmos por alívio para as horas que virão, queremos te exaltar. Tu és santo, 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 como proclamam os seres celestiais diante do teu trono. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da tua mão, e a força que tivemos até aqui veio de ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em teu amor, infinito em tua sabedoria e ilimitado em teu poder. Jesus Cristo, o teu Filho amado, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13, 8. Neste instante, ao nos aproximarmos do teu trono de graça, recordamos o convite amoroso do nosso Salvador, registrado em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó Pai, que profundidade de amor e compaixão há nestas palavras. Elas são um bálsamo para as nossas almas fatigadas, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos carregar os nossos fardos sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria limitadas. Esquecemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, como nos lembra o Salmo 46:1. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência e por não depositarmos em Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós, conforme a exortação de 1 Pedro 5:7. O cansaço que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um cansaço da alma, um esgotamento emocional e espiritual que advém das lutas diárias, das decepções, das preocupações com o futuro e do peso dos nossos próprios erros. Sentimos-nos sobrecarregados com as demandas do trabalho, com as responsabilidades familiares, com as incertezas econômicas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, 22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a esperança parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40, 29 a 31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos esperar em Ti, não de forma passiva, mas com uma fé ativa e confiante, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que o verdadeiro descanso não se encontra na ausência de problemas, mas na Tua presença constante e pacificadora. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte,
Não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ó Deus de toda a consolação, que nos consolamos em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Ti, como lemos em 1 Coríntios 1, 3, 4. Estenda a Tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o Consolador, venha sobre nós e nos renove as forças. Que Ele acalme os nossos corações ansiosos e nos encha de uma paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4, 7. Que o Teu Espírito nos ajude a tomar o jugo de Cristo sobre nós e aprender dele, que é manso e humilde de coração, para que encontremos descanso para as nossas almas, como Ele mesmo nos ensinou em Mateus 11, 29. Sabemos, Senhor, que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Ajuda-nos a entregar a Ti em oração cada um dos nossos pedidos, cada um de nossos medos, cada uma de nossas frustrações. Lançamos sobre Ti o bardo da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso futuro. Confiamos que Tu és o nosso provedor, o nosso médico, o nosso conselheiro e o nosso guia. Como o salmista declarou no Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. O nosso Deus, o nosso rochedo em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:2. Pai, em meio ao cansaço, muitas vezes somos tentados a duvidar do Teu amor e do Teu cuidado por nós. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos sozinhos e desamparados. Mas a Tua palavra, que é a verdade, nos afirma ao contrário. Em Romanos 8, 38 a 39, somos assegurados de que nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta certeza inunde os nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Como lemos em Lamentações 3:22, mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel, pois não podes negar a Ti mesmo. Agradecemos por Tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada livramento, por cada provisão, por cada palavra de conforto que nos tens dado através das Escrituras, de um hino de fé ou de um irmão na fé. Agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, o Teu poder se aperfeiçoa, como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a graça de Cristo a todos ao nosso redor. Que o descanso que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também estão cansados e sobrecarregados. Que possamos ser instrumentos do Teu consolo e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo,
dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles também possam encontrar em Ti o refúgio e a fortaleza de que necessitam. Que a Tua igreja seja um lugar de acolhimento e de descanso para os cansados, um farol de esperança em meio à escuridão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que pudéssemos ter acesso a Ti e encontrar o verdadeiro descanso. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança, como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente preparando o nosso caminho. Pedimos que nos guardes de todo mal e nos livres de toda tentação. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma descansada em Ti. E que, ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque o descanso que Tu ofereces não é uma recompensa para os fortes, mas um presente para os fracos que confiam em Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como refúgio e fortaleza no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria ansiedade e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa paz. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação. Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que o Teu convite para o descanso se torna não apenas uma bela promessa, mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que, por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, podem nos separar do Teu amor, e, portanto, nada pode nos impedir de encontrar descanso nos Teus braços. Por isso Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pelo alívio que ainda nos darás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia, Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos sustenta. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não contêm. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade, especialmente após algumas horas de jornada neste dia.
Reconhecemos, Pai, que somos fundamentalmente fracos e que o nosso coração natural é inclinado não a trabalhar, mas a lutar com as próprias forças. Sem a Tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e enraizado pecado do orgulho e da autossuficiência, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes, desde que acordamos, tentamos carregar nossos próprios bardos. Ignoramos o Teu doce convite e agimos como se fôssemos os arquitetos do nosso próprio dia, os solucionadores dos nossos próprios problemas. Perdoa-nos, Senhor, por esta arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar descanso nos lugares errados. Em vez de virmos a Ti, buscamos alívio em distrações vazias, em entretenimento superficial, no excesso de trabalho, na busca por aprovação humana ou até mesmo em vícios que apenas nos sobrecarregaram ainda mais. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso conforto, nosso sucesso e nossa capacidade acima de Ti, a única fonte de verdadeiro descanso para a alma. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de não entregarmos nossos bardos uns dos outros. Confessamos que ao longo deste dia, talvez tenhamos visto o cansaço e a sobrecarga no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos colegas, e não fizemos nada para aliviá-los ou apontá-los para Ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as necessidades dos outros. Perdoa-nos por não termos sido canais do Teu alívio e da Tua graça, como nos ensinaste em Gálatas 2:2, levai os cargos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Confessamos o pecado de murmurar sobre o peso de nossos bardos em vez de entregar-os a Ti em oração. Nossas reclamações sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a família, foram manifestações de um coração que se recusa a confiar no Teu poder e na Tua bondade. Perdoa-nos por duvidar que Tu és forte o suficiente para carregar o que nos esmaga ou que Te importas o suficiente para intervir. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas transgressões, nós agora clamamos desesperadamente pelo Teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos, nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele que na cruz carregou o peso de todos os nossos pecados, a mais pesada de todas as cargas, para que pudéssemos encontrar o verdadeiro descanso. Ele viveu a vida de perfeita confiança e dependência do Pai que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda autossuficiência, de toda ansiedade, de toda idolatria e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito de confiança inabalável para o restante deste dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário, pronto a entregar a Ti todos os nossos fartos. E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam deste dia com esperança, não em nossa capacidade de perseverar, mas em Teu poder de nos sustentar. Ajuda-nos a mortificar o velho homem autossuficiente e a nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de dependência e paz. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e da preocupação que se acumularam, e então enche-nos com Teu Espírito Santo, para que o fruto da paz e da longanimidade possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de confiança em Ti. Ajuda-nos de forma prática a escolher vir a Ti a cada novo desafio, que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja correr para a Tua presença. Ensina-nos a descansar na Tua soberania. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes do Teu poder e do Teu amor redentor. Dá-nos a coragem de sermos vulneráveis, de admitir nosso cansaço e de testemunhar ao mundo o poder de um Deus que alivia os sobrecarregados. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor,
Nós nos achegamos a Ti nesta tarde, respondendo ao Teu gracioso convite de vir a Ti. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos pela fé entregar nossos fardos em vez de carregá-los. Por isso hoje te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um coração que reconhece seu cansaço e sua necessidade de Ti. Ajuda-nos a nunca banalizar o peso que carregamos, nem a nos orgulhar de nossa capacidade de suportar. Acima de tudo, inunda nossa alma com uma consciência avassaladora de que só em Cristo Jesus encontramos verdadeiro alívio. Que a certeza de que Ele já levou o nosso maior fardo na cruz nos dê a confiança para entregar a Ele os fardos menores de cada dia, sabendo que Ele é fiel e poderoso para nos sustentar até o fim. Pai amado, firmados no Teu convite transformador de Mateus 11:28, que nos conclama a ir a Ti com nosso cansaço e sobrecarga para recebermos alívio, nós nos dedicamos neste momento a trazer este chamado celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos, com humildade, que é fácil declarar confiança quando estamos descansados, mas a verdadeira profundidade da nossa fé é revelada em nossa capacidade de entregar nossos fardos nas áreas mais práticas, desafiadoras e, por vezes, dolorosas. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que a entrega não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e nos liberta. Nós escolhemos pela fé lançar sobre Ti os fardos do nosso trabalho, das nossas finanças, das nossas famílias e até mesmo das nossas provações aqui e agora, nesta tarde. Oramos por alívio e força em nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente o peso do que já aconteceu e do que ainda resta fazer hoje. Abençoa nosso labor nesta tarde. E pedimos que a Tua primeira bênção seja de trocar nosso esgotamento pela Tua força inesgotável. Em um mundo que glorifica a exaustão e a cultura da ocupação constante, nós escolhemos encontrar nosso valor e nosso descanso em Ti. Pedimos que Tu renoves nossas forças para completar o que falta, não com o nosso poder, mas com o Teu. Que a ansiedade por prazos e metas não encontre espaço em nossos corações. Ajuda-nos a ver o nosso trabalho não como um bardo a carregar, mas como uma oportunidade de glorificar a Ti, servindo com a força que Tu mesmo nos dás. Nós queremos viver a verdade de Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos com nossas próprias forças nesta manhã, até o ponto da exaustão. Transforma nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita sob a Tua unção e capacitação. Ajuda-nos a entregar a Ti a sobrecarga de relacionamentos difíceis no trabalho, pelos colegas que nos esgotaram, pelos chefes que nos pressionaram. Dá-nos a graça sobrenatural de liberá-los em Tuas mãos, encontrando descanso da amargura e do ressentimento. Que possamos, como diz a Tua palavra em 1 Pedro 5:7, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade profissional, porque Ele tem cuidado de vós. Dá-nos também sabedoria para os desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que parecem impossíveis, pelas decisões que nos pesam, pelos problemas que drenam a nossa energia. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela pressão da tarde, queremos entregar a Ti o controle e confiar na Tua direção. Nós nos apoiamos na promessa de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje, consagramos a Ti cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma mudança radical em nossa dependência de Ti.
Que sejamos conhecidos como pessoas de paz, que não operam a partir do estresse, mas a partir do descanso que só Cristo pode dar, tornando-nos verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por descanso para as nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e à sobrecarga ao longo do dia. O mundo nos esmaga com o bardo da comparação, da dívida e do medo da escassez. Livra-nos, Senhor, deste bardo. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de pânico ou de ganância, mas de profunda confiança em Ti. Nós queremos aprender a viver a verdade que Jesus nos ensinou em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Senhor, ensina-nos esta lição. Dá-nos um coração que descansa em Tua provisão, independente do saldo de nossa conta bancária nesta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, livra-nos do bardo da administração ansiosa e do medo de perder. Que vejamos a prosperidade não como um bardo a ser protegido, mas como uma oportunidade para sermos generosos e encontrarmos a liberdade que há em dar. E se há escassez, Pai, se o dia de dificuldade e o bardo financeiro parece esmagador, nós o entregamos a Ti. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego. Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor. Ajuda-nos a descansar na Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6:33-34 ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do Teu cuidado é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de um descanso que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por alívio para a nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que carregamos o fardo de nossas famílias em nossos próprios ombros, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação com nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear o cansaço e a discórdia nos lares. Mas nesta tarde, nós nos levantamos contra essa estratégia, correndo para Ti com todos os nossos fardos familiares. Nós escolhemos de forma deliberada e intencional entregar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que ao final do dia, nosso reencontro seja marcado pelo Teu alívio e pela Tua paz. Pai, ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4:31-32. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se torne o guia de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a liberar o fardo do rancor através do perdão. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, confiando que eles estão em Tuas mãos soberanas. Oramos por descanso em meio a desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação.
Que nossos lares sejam curados do veneno do estresse, da crítica e da cobrança. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa encontrar alívio e aceitação. Não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a lançar nossas imperfeições e fardos aos pés de Jesus. Que a palavra de Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado, seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e o descanso em Cristo superam as imperfeições e que por causa disso o teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sob o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual buscamos e na qual descansamos. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por descanso em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax do convite de vinde a mim. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é vir a Ti, mas nos debater, questionar e nos desesperar sobre o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o salmista, dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para aqueles que nesta tarde enfrentam o bardo da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam encontrar descanso em Ti. Nós não negamos o peso da provação, mas o trazemos a Ti, o único que pode nos ajudar a carregá-lo. Nós entregamos a Ti o bardo da dor física, crendo que Tu és o nosso médico. Entregamos a Ti o bardo do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Entregamos a Ti o bardo da injustiça, crendo que Tu és o justo juiz. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além do bardo imediato e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesto em nossa fraqueza. Dá-nos a fé para descansar na certeza de que nosso caráter está sendo forjado, nossa paciência desenvolvida e nossa dependência de Ti aprofundada. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, nós nos achegamos à Tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Viemos a Ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações o peso do dia, as fatigas da jornada e a sede por um descanso que somente Tu podes oferecer. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e é nela que encontramos o convite que ecoa através dos séculos, o calau de Cristo em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó Pai, que convite sublime e misericordioso! É a voz do bom pastor, chamando suas ovelhas exaustas para o aprisco seguro. É a voz do Criador, chamando suas criaturas frágeis para a fonte da verdadeira força. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo desta promessa. O cansaço que sentimos assume tantas formas.
ao cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor, a fatiga que nos lembra de nossa finitude e da sentença proferida no Éden, de que comeríamos o pão com o suor do nosso rosto. Mas há um cansaço mais profundo, uma opressão que a alma sente, que o sono não pode curar. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossas mentes como uma mó de moinho, triturando a nossa paz. É o bardo da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta em nosso peito como uma pedra fria. É o bardo das nossas próprias falhas, o peso da culpa e do arrependimento por palavras ditas e atos cometidos, ou pela omissão em fazer o bem que sabíamos que deveríamos fazer. É a opressão de vivermos em um mundo caído, onde vemos a injustiça, a dor e o sofrimento ao nosso redor, e nosso espírito se angustia, como de Ló em Sodoma. É a fatiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós, a resistência contra as ciladas do inimigo e a pressão para nos conformarmos com este século. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo, em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o nosso libertador, que nos voltamos agora. É nele que encontramos a promessa de um descanso que transcende as circunstâncias. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar o jugo suave e o fardo leve que Jesus prometeu em Mateus 11:30. Ajuda-nos a compreender, pelo Teu Santo Espírito, a natureza deste jugo. O mundo nos oferece tantos outros jugos. O jugo da performance, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. O jugo da aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias. O jugo do materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a traça e a ferrugem consomem. O jugo do pecado, que promete liberdade, mas entrega escravidão e morte. Nós renunciamos a esses jugos, Senhor. Queremos tomar sobre nós o jugo de Cristo, que é o jugo da submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É o jugo do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É um jugo que, em vez de nos oprimir, nos alinha com o Teu propósito para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e paz. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente. Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4,18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros, a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és Tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que nos lembremos do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde Tu enxugarás de nossos olhos toda a lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do Teu juízo final, onde toda a conta será acertada e a Tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração que chora nesta tarde, para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte para a qual corremos e estamos em segurança. Quando as águas da aflição rugem e se perturbam, quando os montes da estabilidade em nossas vidas se abalam, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E Tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Tu estás aqui, conosco, no meio da fornalha, assim como estiveste com Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Tua presença é a nossa paz. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Que este rio do Teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto. Sustenta Teus filhos, Senhor. Aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica, renove-lhes as forças como a da águia. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias em tempos de incerteza, sê Tu o Teu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aqueles que estão exaustos por cuidar de um ente querido, derrame sobre eles uma porção dobrada da Tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembre-lhes que o trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça sua fé e ajude-os a descansar no Teu tempo perfeito, pois Tu não és homem para que te mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que Tu prometeste, Tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio aos terrores, um espírito de descanso e confiança possa se manifestar, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o querne do descanso, parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para controlar o incontrolável e simplesmente saber com uma confiança profunda e serena que Tu és Deus. Tu estás no trono. O Teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, como nos ensina Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio. É a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade em meio a qualquer tempestade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos um lugar de descanso em meio a elas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do Teu amor, nem a derma, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura. Estamos seguros em Tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós conscientemente entregamos a Ti os nossos fardos. Visualizamos pela fé cada preocupação, cada medo, cada dor e os depositamos aos pés da cruz de Cristo. Trocamos o nosso fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Trocamos o nosso jugo de escravidão pelo Seu jugo de amor. Recebemos o Teu descanso não como algo que merecemos, mas como um dom da Tua graça insondável. Que este descanso se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes acalmando a ansiedade e em nossos espíritos renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de descanso, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos vir a Ti e entregar nossos fardos. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com nossas forças, mas com a Tua, encontrando descanso em Teu poder. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da entrega e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que ao escolhermos vir a Ti,
Estamos nos alinhando à tua vontade e abrindo as portas para que o teu poder e a tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso lugar de descanso. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoe ricamente cada vida que participou desta oração. Que todos sintam o peso sendo tirado, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que descansa em Deus é um coração vitorioso. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o recomeço de um dia vivido na beleza e no poder do descanso de Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a colocar isso em prática agora mesmo. Compartilhe nos comentários qual fardo, cansaço ou sobrecarga você está entregando a Jesus nesta tarde. Seu testemunho pode encorajar outra pessoa a fazer o mesmo. Se você tem um pedido específico de oração, deixe-o também. E ao fazê-lo, declare pela fé que você está entregando essa situação nas mãos do Senhor. A fé que entrega é a fé que encontra paz. Estaremos orando com você e por você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Escolha ser parte de uma comunidade que busca força e descanso em Cristo. Ao se inscrever, você será notificado sobre novas orações e mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar este convite de Jesus a um mundo cansado e sobrecarregado. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada no convite que recebemos de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que os convida a encontrar descanso, o amor de Deus Pai, que os acolhe com seus fardos, e a comunhão do Espírito Santo, que renova suas forças, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê, no restante deste dia e ao chegar da noite, a coragem de entregar cada ansiedade, a fé para confiar em seu cuidado soberano e a experiência real do seu alívio em suas almas. Que o jugo de Cristo seja suave sobre vós e o seu fardo seja leve. Que a paz que excede todo entendimento, que guarda os corações e as mentes daqueles que descansam em Cristo, inunde a sua vida, seu lar e seu sono. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.